boa noite. Boa noite. Fachin defende rápida definição do Supremo sobre o pedido de liberdade de Lula. O ministro relator afirma que toda a pressa em matéria eleitoral é importante. Mais de 147 milhões de brasileiros poderão votar em outubro, mas o número de eleitores com 16 e 17 anos caiu 14%. Em plena quarta-feira, o Congresso Nacional está praticamente vazio depois do recesso. Nem os presidentes, deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício Oliveira, apareceram. Venda de veículos novos até julho já é quase 13% maior que no ano passado. A recuperação do setor inclui automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas. Rede Pública de Ensino em São Paulo lança aplicativo para celulares e tablets. Pais e alunos têm acesso a informações sobre o curso e um canal para sugestões. 3 meses depois, efeitos do incêndio e desabamento ainda são visíveis no Largo do Paissandu. Moradores de rua acampados e a igreja luterana sem recursos para a reconstrução. O Jornal da Gazeta está no ar. Hoje faz 3 meses que o edifício Wilton Paes de Almeida desabou no centro de São Paulo, deixando mortos e muitos desabrigados. Nossa reportagem voltou ao Largo do Paissandu para saber a situação das pessoas e também dos prédios que ficam na região. Entre eles, a igreja luterana, que busca recursos para a reconstrução. Na manhã chuvosa, Vilma completa 3 meses de acampamento no Largo do Paissandu com quase tudo que recebeu de doação molhado. Já peguei infecção na vista, que eu não sei se é alergia, se é realmente conjuntivite. Estou com um filho que quebrou o braço, que já está indo para 2 meses com o braço engessado. As 37 famílias que permaneceram depois do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida dizem que aceitaram deixar o local, mas que ainda esperam um abrigo municipal ficar pronto. Tem um alojamento lá no Canindé, atrás de Copa da Portuguesa, que não está ainda em termo de acabamento ainda está em construção. O prazo é até o dia 10. Se o dia 10 não está concluído esse alojamento, a gente não vai sair daqui. A prefeitura informou que quem está na praça não morava na invasão do edifício e que, ao todo, 291 famílias foram atendidas com auxílio aluguel. A tragédia que matou 7 pessoas ainda deixa marcas na região tão importante para a história da cidade. O Largo do Paissandu tem muitas curiosidades escondidas. Já foi área alagada, ganhou o nome em referência a uma batalha entre tropas brasileiras e paraguaias no Uruguai, mas teve ocupações bem mais alegres. A pequena placa na rua Belardo Pinto Piolim, em homenagem ao palhaço, indica que o local já foi ponto de encontro de artistas de circo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é outra peça importante dessa história. A igreja está fechada desde o desabamento. Pilhas de doações ocupam quase todo o espaço. Apesar de católica, pertence a uma irmandade fundada há 307 anos para proteger e ajudar ex-escravos. Ela foi criada por um grupo de negros que, na época, sentiram a necessidade, primeiro, de ter um local para que os negros pudessem realizar os seus cultos religiosos. E, segundo, para dar apoio aos negros que eram alforriados e não tinham para onde ir, e a Irmandade acolhia esses negros. 2 anos depois da inauguração da igreja no Largo do Paissandu, ficava pronta, em 1908, a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, que foi quase destruída pelo desabamento do edifício que ficava aqui ao lado. Nesses 90 dias, a igreja refez a infraestrutura de água, luz, esgoto, colocou escoras para segurar a estrutura que ficou de pé e agora se prepara para uma batalha para tentar reerguer o prédio. Serão necessários pelo menos 4 milhões de reais para reconstruir o local que é tombado pelos órgãos municipal e estadual de proteção ao patrimônio. Nós vamos, com certeza, entrar com processo contra a União, mas é aqueles processos que a gente sabe que se arrastam anos e anos. Hoje, cerca de 4 milhões de estudantes voltaram às aulas na rede pública do estado e foram recebidos com uma novidade. O aplicativo Minha Escola SP, que pode ser baixado de graça e que cria um canal de comunicação entre os alunos e as famílias com a Secretaria Estadual de Educação.
Gabriel está no 2º ano do ensino médio. Ainda não baixou o sistema, mas conhece muito bem as necessidades da escola na zona norte da cidade, onde estuda. Principalmente sobre a biblioteca da nossa escola, a reativação, que a gente está querendo muito. E também sobre o nosso laboratório, que foi há muito tempo dispensado, mas tentar trazer isso de volta com a secretaria, com a ajuda deles. E é assim que a nova ferramenta deve funcionar. Os alunos agora podem encaminhar reclamações e sugestões para melhorar a escola e que serão analisadas pela Secretaria da Educação. E tudo feito pelo celular. Com o aplicativo, dá para o estudante avaliar a merenda e ainda propor mudanças. Não é de hoje que o assunto gera polêmica e já foi até alvo de investigação, no caso que ficou conhecido como a máfia da merenda. Wildney está no 3º ano do ensino médio e gostou da ideia. Foi logo testando a novidade. Vi que você já baixou o aplicativo aí, né? Como é que foi? É fácil de manusear? Então, sim, é fácil. Tem para celulares que tem o Android, dá para baixar pelo Play Store. Com o decorrer dos tempos, a gente vai vendo mais coisas que podem ser até incrementadas no aplicativo e talvez a gente possa estar dando sugestões. O aplicativo pode ser baixado também pelos pais dos alunos, uma forma de fazer com que eles participem mais de perto da vida do filho aqui na escola. Dá para conferir, por exemplo, como está a frequência dos alunos dentro da sala de aula e até mesmo como andam as notas. Tem muito aluno que tem medo de comunicar aos pais o que acontece normalmente. Só que pelo aplicativo eles vão saber rápido o que está acontecendo, a forma que foi tratado o assunto. Eles vão estar a par de tudo normalmente, porque tem filho que não conta o que acontece aqui. O histórico escolar completo do aluno também fica disponível no sistema, além de informações sobre reuniões e notícias do ensino. Outra facilidade é que o aplicativo se transforma numa carteirinha estudantil digital. A carteirinha do aluno, para ele, é a identidade do aluno. Onde ele chega muitas vezes no cinema, no teatro, onde ele se apresenta, né? Então ele pode agora também se identificar através do aplicativo, ele chega com o celular, ele é reconhecido como tal. Tudo isso é uma forma da gente aproximar e dialogar e interagir com a família, com os alunos, para a gente provocar essas mudanças. Nesta primeira etapa, o aplicativo está disponível para celulares e tablets com sistema Android. Para fazer o login, os estudantes devem preencher os campos com o número do RA, o registro do aluno, e a senha que já é utilizada na plataforma digital da Secretaria da Educação. Já os pais devem se cadastrar na escola do filho e solicitar o acesso. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o número de eleitores cresceu em 4 anos. Mas a quantidade de jovens que podem votar caiu de 1.600.000 para 1.400.000. Uma representatividade que não chega a 1% dos eleitores. 147 milhões de eleitores estão aptos a escolher quem será o próximo presidente do Brasil no dia 7 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas aumentou 3% em relação à disputa de 2014. Nesta eleição, os brasileiros também vão escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No perfil do eleitorado brasileiro, os jovens dessa vez estão em menor número. Em 4 anos, caiu em 14% a quantidade de pessoas de 16 e 17 anos aptas a votar. Nessa faixa etária, o voto não é obrigatório. Segundo o IBGE, hoje tem menos brasileiros mesmo com essas idades do que em 2014, mas ainda assim, menos jovens se interessaram por tirar o título. Outra novidade vai impactar especialmente a vida de 6.280 eleitores que são transexuais ou travestis. Pela primeira vez, eles terão o nome social impresso no título. O maior número de pedidos veio aqui de São Paulo. Outro dado apresentado pelo TSE foi a evolução do cadastro de eleitores pela identificação biométrica. Ao todo, 50% dos eleitores foram cadastrados, o que representa mais de 73 milhões de pessoas que registraram a biometria. Em 2014, eram 21 milhões. A meta é chegar a 100% em 2022. O Supremo Tribunal Federal voltou hoje às atividades, depois de um mês de recesso no Judiciário. Na retomada dos trabalhos da Justiça, a presidente, ministra Carmen Lúcia, voltou a criticar juízes e desembargadores que descumprem decisões judiciais.
A crítica da ministra Carmen Lúcia se refere à decisão do desembargador do TRF4, Rogério Favretto, que emitiu habeas corpus para o ex-presidente Lula, do PT, no dia 8 de julho, e ao juiz Sérgio Moro, que se recusou a cumprir a decisão da instância superior. O impasse só foi resolvido pelo presidente da segunda instância em Porto Alegre, causando grande desgaste para o judiciário. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Na retomada dos trabalhos, a presidente do Supremo também decidiu que não vai incluir no orçamento deste ano a proposta de reajuste salarial dos ministros, a exemplo do que ocorreu em 2017. A decisão ainda vai passar por votação na reunião entre todos os magistrados da Suprema Corte, mas a tendência é que a proposta não seja aprovada, segundo assessores da ministra. O reajuste de 16,3% no holerite de todos os ministros geraria um gasto extra de R$ 2.700.000 para o tribunal e outros 717 milhões para o Poder Judiciário em geral, porque o aumento causaria um efeito cascata para toda a categoria. O senador José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, foi cassado por fraude na ata eleitoral de 2010. Os 7 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral tomaram a decisão por unanimidade. Ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas o TRE já determinou que o suplente de Medeiros, Paulo Fiuza, do PV, tome posse imediatamente. No entendimento dos desembargadores, tinham rasuras e divergências de grafias na ata assinada na convenção partidária, que o definiu como suplente do então candidato Pedro Tax, do PSDB. Medeiros se tornou senador em 2015, depois de Tax vencer as eleições para o governo de Mato Grosso. Segundo a análise durante convenção partidária, ficou acordado que Fiuza seria o primeiro suplente e Medeiros o segundo. Mas uma versão alterada do documento e com ordem inversa foi entregue e por isso Medeiros foi empossado. O Tribunal Regional Eleitoral também decidiu por deixar Medeiros inelegível por 8 anos. Ele disse que vai recorrer. Depois de quase 15 dias de recesso, o trabalho do Congresso Nacional deveria ter sido retomado hoje em Brasília. Na Câmara dos Deputados, apenas 9 dos 513 parlamentares registraram presença na casa. No Senado, corredores e plenário vazios e sem a presença do presidente, o senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. A abertura dos trabalhos hoje na Câmara dos Deputados foi assim. Apenas 1,5%, isso mesmo, 1,5% dos deputados federais apareceram para trabalhar. As câmeras da TV Legislativa até que tentaram esconder o parlamento, quase fantasma. Mas era possível ver, a olho nu, que resolveram enforcar o retorno das atividades parlamentares. Nem o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia do DEM, esteve na capital federal. Segundo a assessoria da casa, ele está no Rio de Janeiro, mas sem compromissos oficiais. Maia deve voltar ao trabalho amanhã. E com a proximidade das eleições, a tendência é que a casa esteja novamente cheia apenas em outubro, depois do segundo turno. Só foram marcadas sessões para votar projetos a partir da próxima semana. No Senado, os corredores e o plenário também estavam vazios. O ministro do Supremo, Edson Fachin, defendeu hoje rápida definição da Corte sobre o pedido de liberdade de Lula. Numa conversa com jornalistas antes da sessão desta tarde, o ministro relator da Lava Jato afirmou que seria melhor que o Supremo definisse a situação do ex-presidente antes de 15 de agosto, que é o prazo final para o registro de candidaturas.
Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente e quer concorrer novamente ao Palácio do Planalto, mesmo estando preso e tendo sido condenado pelo TRF4 no caso do triplex em Guarujá. Essa condenação pode tornar o ex-presidente inelegível, com base na lei da ficha limpa. A defesa tenta, por meio de um recurso no STF, suspender a pena de prisão de Lula até que a condenação seja analisada pelas instâncias superiores. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Judiciário está de volta das férias. Na sessão de abertura do Supremo, a presidente Carmen Lúcia lembrou que a Constituição faz aniversário de 30 anos neste segundo semestre. Ela disse esperar que a democracia prevaleça no Brasil. Relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin insinuou que Carmen Lúcia homenagearia o processo democrático se incluísse na pauta o julgamento do recurso sobre a liberdade de Lula e o hipotético direito dele de disputar a presidência da República. Lula leva até as fronteiras do paroxismo sua coreografia penal. Pela lei da ficha limpa, ele não pode pedir votos, pois foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas Lula decidiu constranger a Justiça Eleitoral com um pedido de registro de sua candidatura cenográfica. Impugnado, Lula recorrerá ao Supremo. Se perder, lançará o nome de um poste. Edson Fachin declarou que, em matéria eleitoral, a celeridade é importante para eliminar um elemento tóxico, a dúvida. Por isso, seria conveniente que o recurso de Lula, mais um, fosse julgado até 15 de agosto, prazo limite para o registro das candidaturas no TSE. A retirada de cena de um ficha suja higienizaria a campanha, mas a chance disso ocorrer rapidamente é mínima. O Supremo é hoje uma fábrica de insegurança jurídica. Pelo menos 5 dos 11 ministros adorariam abrir a porta da cela de Lula. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre as eleições. A Justiça de Brasília determinou o bloqueio de 263 milhões de reais das contas da BR Distribuidora. Essa determinação veio após denúncia da Polícia Federal, dentro da Operação Dubai, que investiga uma suposta formação de cartel em postos de gasolina do Distrito Federal. Entre os 28 denunciados, um é empregado da BR Distribuidora e outros 2 são ex-funcionários. A BR Distribuidora disse que não é ré no processo e que está tomando todas as medidas legais para liberar os valores bloqueados. Na manhã de ontem, no Paraná, a empresa também foi alvo da operação Margem Controlada, que prendeu 8 executivos das 3 maiores distribuidoras de combustível do país, suspeitos de controlar ilegalmente o preço nos postos da capital, Curitiba. O inquérito que investiga o favorecimento do grupo JF pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi mandado hoje para a Justiça Federal de Minas por determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. A investigação foi aberta com base nas declarações do ex-diretor da JF, Ricardo Saúde. Em depoimento, ele afirmou que Fernando Pimentel recebeu R$3.600.000 em troca de vantagens para o grupo quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cargo que deixou em 2014. Também é investigado nesse inquérito o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT. Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que argumentou que o suposto crime não foi cometido durante o mandato de governador e deveria ir para a primeira instância por causa de uma decisão do plenário do Supremo, que restringiu o foro privilegiado só para casos relacionados ao mandato ou em razão dele. Pimentel nega as acusações. O Tribunal Regional Eleitoral tirou novamente o processo do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, das mãos do juiz Sérgio Moro. A decisão foi tomada pelo desembargador Luiz Fernando Penteado, que tem uma filha que trabalha para o governo do Paraná. Camila Wittmirren Penteado é assessora da governadoria, função pela qual recebe salário de R$7.000. Ela foi nomeada por Beto Richa em 2017, quando o tucano ainda era governador do Paraná. Ela também é filiada ao PSDB desde 2003. O inquérito foi de novo encaminhado à Justiça Eleitoral. O desembargador passou por cima da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia designado Sérgio Moro como responsável.
O tucano é investigado por crimes no processo de licitação para duplicar a rodovia PR-323. Ele é acusado de receber R$2,5 milhões da Odebrecht, por Caixa 2, para favorecer a empreiteira. Richa, que deve ser candidato ao Senado este ano, afirmou que se esse parâmetro fosse determinante, todos os familiares de pessoas com cargos em comissão, nomeados em todas as administrações públicas, seriam suspeitos. O desembargador Luiz Fernando Walck Penteado disse que não há nenhum impedimento legal em julgar o caso, ainda que sua filha tenha sido indicada por Richa para o cargo no governo do estado. O PCdoB confirmou hoje a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República. Foi durante a convenção do partido na Câmara dos Deputados em Brasília. Ex-deputada federal e ex-vereadora Manuela Dávila é deputada estadual no Rio Grande do Sul. O PCdoB integrou a coligação encabeçada pelo PT nas últimas 7 eleições presidenciais. O PSC anunciou hoje, depois de uma reunião da comissão executiva em Brasília, que desistiu de ter candidatura própria para presidente da República e que Paulo Rabelo de Castro, que teve o nome aprovado na convenção do último dia 20, vai ser vice na chapa do senador Álvaro Dias, presidenciável do Podemos. Esse anúncio foi feito pelo presidente do PSC, pastor Everaldo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bolsonaro no Roda Viva depende do distanciamento. Para quem gosta e se identifica com aquilo, foi prato cheio. Para alheios a tudo, foi programa humorístico. Ou foi mais um capítulo na construção de uma tragédia. O fascismo nasce de erros e esgotos de uma sociedade. Entregar a Comissão de Direitos Humanos a fascistas, 2013, foi erro. Bradar e desfilar contra a corrupção e entregar o país a corruptos e depois se calar foi erro definidor. Erro definitivo desconhecer marcas e consequências de 350 anos com 3,5 milhões de escravos. Bolsonaro e os seus desconhecem 5 séculos da colonização portuguesa na África e o controle português nesta escravidão. Os portugueses nem pisavam na África, disse Bolsonaro. Certamente os escravos vinham a nado por desejo próprio. Mortalidade infantil, porque as mulheres não cuidam dos dentes e sistema urinário. Não existiu ditadura no Brasil e Herzog não foi assassinado, se enforcou a 1,20 m do chão. Estas, algumas das declarações da tragédia Bolsonaro no Roda Viva. Uma das torturadas na ditadura, Amelinha Telles, já relatou. Nua, vomitada, urinada, recebendo choques elétricos e torturada. Na sala da tortura, meus filhos de 5 e 4 anos, levados por Brilhante Ustra, que me espancara. Brilhante Ustra, homenageado por Bolsonaro no impeachment de Dilma. Acusado pela morte de 60 pessoas, chefe de tortura, Brilhante Ustra é livro de cabeceira, disse Bolsonaro no Roda Viva. Mandela não foi isso tudo, disse Bolsonaro. Claro, gigante da humanidade é ele, o Jair. Bolsonaro, com a ignorância ressentida que o segue, desconhece ou, fiel aos mais baixos instintos, finge não saber. Mandela, De Gaulle, Menachem Begin, partisãs na França, Itália, entre muitos, foram guerrilheiros e tratados como terroristas. Cristo, subversivo e crucificado. Por quê? Porque é dever de cada cidadão combater Estado nascido ilegal ou tornado fora da lei. É dever combater uma ditadura, seja ela qual for. É dever enfrentar a ameaça do fascismo. Boa noite. O Tribunal de Contas da União proibiu a construtora OAS de firmar novos contratos com o governo federal pelos próximos 5 anos. A empresa foi considerada inidônea pelo TCU após fraudes em licitações de 5 obras da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, em Pernambuco. A OAS fazia parte de um cartel de construtoras que definiam entre si os vencedores das licitações. A defesa da OAS alega que a recuperação judicial da empresa pode ser prejudicada com a decisão, mas ela ainda pode recorrer da decisão. Na Argentina, ex-funcionários e empresários ligados aos governos de Néstor e Cristina Kirchner foram presos. Uma das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção era de um primo do presidente Maurício Macri e tem relações comerciais com a Odebrecht. O processo é para investigar e prender ex-funcionários públicos envolvidos no esquema de pagamento de propinas por empreiteiras que faziam obras públicas na Argentina.
A mais importante das prisões de hoje foi a do secretário de coordenação do Ministério do Planejamento, Roberto Barata, braço direito do ministro do Planejamento, Júlio Devido, que também foi detido por corrupção. Além deles, foram presos Rafael Lorenz, ex-subsecretário legal de Planejamento Federal, e os empresários Gerardo Ferreira, da empresa Eletroengenharia, e Javier Sánchez Caballero, da espanhola de engenharia, IEXA, que tem relações comerciais com a brasileira Odebrecht. A IEXA era de um primo de Maurício Macri, o atual presidente argentino. A investigação começou graças a reportagens sobre uma rede de pagamento de propinas milionárias pelas construtoras. O caso tomou uma proporção maior quando a ex-mulher de Oscar Bernardo Centeno, motorista de Roberto Barata, disse ter visto várias vezes o marido carregando sacolas de dinheiro na presença de Barata. Ela ainda entregou às autoridades uma série de documentos com anotações de uma rede de pagamentos. No dia 13 de agosto, a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner vai prestar depoimento sobre essas denúncias. Ela foi citada em depoimentos e alguns detalharam entregas de dinheiro ilegal na casa dela. O caso pode atrapalhar a imagem de Kirchner na candidatura à reeleição em 2019. E-mail revela elo entre o economista Roberto Gianetti da Fonseca e o advogado Vladimir Spíndola. Recentemente, os dois foram alvos da última fase da Operação Zelotes. Segundo o Ministério Público Federal, o e-mail foi anexado ao material apreendido na Operação Zelotes. Nele, o economista Roberto Gianetti da Fonseca cita que realizou entregas de dinheiro ao advogado Vladimir Spíndola. A mensagem foi enviada pelo advogado para cobrar o economista sobre pagamentos relacionados à siderúrgica Paranapanema. Filho de Lita Spíndola, ex-assessora da Casa Civil no governo Dilma Rousseff do PT, Vladimir Spíndola é considerado um dos principais intermediários entre empresas e conselheiros do CARF. Ele também foi alvo das Zelotes. Os dois são suspeitos de atuarem em favor da Paranapanema em um processo em 2014 que resultou na anulação de uma dívida tributária da empresa de 650 milhões de reais. Roberto Gianetti ainda não se manifestou sobre o assunto. A defesa de Spíndola questiona o fato dele ter sido novamente alvo das Zelotes. E a Paranapanema diz que vai apurar os fatos, mas repudia atos de ilegalidade. A Confederação Nacional da Indústria anunciou que o setor registrou alta no primeiro semestre de 2012. Segundo a CNI, o faturamento real da indústria avançou 4,4% no primeiro semestre e teve a primeira alta para o período desde 2013. A entidade afirma que o crescimento foi favorecido pela desvalorização muito forte do câmbio. O emprego também teve crescimento, foi de 0,6% nos primeiros 6 meses deste ano. Apesar disso, a remuneração dos trabalhadores teve queda de 1,1% no mesmo período. Cometi um erro de 6 anos. Falei 2012 quando deveria ter dito 2018, é claro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Essa é a terceira vez seguida que o Copom decide não alterar a Selic após 12 cortes seguidos. A taxa está no menor patamar desde 1999. Uma exposição aqui em São Paulo homenageia o centenário de um dos grandes artistas brasileiros. A mostra reúne trabalhos do pintor, escultor e desenhista carioca Atos Bulcão. Parceiro em diversas criações do arquiteto Oscar Niemeyer, Atos Bulcão deixou a marca de seu talento em azulejos de vários monumentos e edificações de Brasília. Em um prédio público aqui em São Paulo, também é possível apreciar a sua arte. Memorial da América Latina, um dos grandes projetos de Oscar Niemeyer na capital paulista. E como é comum nas obras do arquiteto modernista desde a construção de Brasília, aqui ele também fez uma parceria com o Atos Bulcão. A obra assinada fica no Pavilhão da Criatividade. É um painel até pequeno, pouco mais de 40 metros quadrados, mas impactante como sempre são os trabalhos do artista plástico. Nos azulejos, as formas geométricas parecem traduzir os traços, ângulos e contornos da metrópole. Esta é a única obra de Atos Bulcão em São Paulo, mas quem estiver na capital paulista nos próximos meses não vai precisar vir até aqui ao Memorial da América Latina para apreciar o trabalho dele.
Esta exposição no Centro Cultural Banco do Brasil traz para a cidade outras criações do carioca, que ficou internacionalmente conhecido como o artista de Brasília. A exposição 100 anos de Atos Bulcão reúne obras do artista que levou cor e movimento ao concreto dos grandes projetos arquitetônicos brasileiros. Eu acho que o mundo, o Brasil no caso, merece ter mais contato com a obra desse grande artista brasileiro que colaborou com muitas obras de arquitetura, integrando o seu trabalho de arte a esses projetos. São mais de 300 peças. Entre os famosos painéis de azulejo que aparecem em todos os 5 andares da mostra, o destaque é para um dos mais conhecidos, este aqui, azul com pombas brancas, que reveste a parede da igrejinha de Nossa Senhora de Fátima em Brasília. Mas os visitantes podem conhecer um artista plural, que além de azulejos, pintou telas, desenhou, produziu capas de livros, discos e revistas. Acho que é possível se ter a noção de como o pensamento dele ia levando ele de uma linguagem para outra. E isso eu acho que é muito legal que as pessoas possam ver. Essa exposição, 100 anos de Atos Bulcão, fica no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 15 de outubro. As visitas podem ser feitas de segunda a domingo, menos às terças-feiras, das 9 da manhã às 9 da noite. E o ingresso é grátis. No México, não há mortos entre as 103 vítimas do acidente com o avião da Embraer que caiu em Durango ontem à noite. Segundo o governador do estado, José Espuro, o voo da Aeroméxico teve problemas ao decolar e perdeu o controle. De acordo com fontes oficiais, foi devido a uma forte rajada de vento que o avião, com destino à cidade do México, perdeu a altura e teve os motores soltos antes de tentar um pouso forçado. O avião, modelo Embraer E190, caiu perto do aeroporto e os passageiros saíram do aparelho pelos tobogãs de segurança. Logo depois, o avião pegou fogo. 85 pessoas ficaram feridas, 2 ainda estão em estado grave. No Peru, turistas ficaram isolados em Machu Picchu depois de um acidente com trens que fazem a ligação até a cidade Inca. 35 passageiros ficaram feridos, 2 em estado grave. Os trens das companhias Peru Rail e Inca Rail bateram ontem de manhã, o que provocou o fechamento da estação de Águas Calientes. Os turistas, entre eles brasileiros, que tentavam sair de Machu Picchu, não puderam viajar. O acidente foi causado por um bloqueio na estrada férrea com pedras e troncos. O primeiro trem conseguiu parar, mas o que vinha atrás não conseguiu frear a tempo. Jornais locais disseram que moradores da região faziam um protesto. Não há brasileiros entre os feridos. Ontem nós, aqui do Jornal da Gazeta, mostramos que a Prefeitura tinha interrompido por 30 dias os contratos com as 24 empresas que fazem a segurança e a zeladoria de parques da capital paulista. Hoje, a Prefeitura voltou atrás. No Diário Oficial está a revogação do prefeito Bruno Covas, do PSDB. A Prefeitura decidiu manter os contratos com as empresas de segurança e zeladoria que prestam serviço nos 106 parques da capital. Ontem, a justificativa da Prefeitura era de que a suspensão seria uma obrigação burocrática, necessária apenas para que houvesse um ajuste orçamentário. Uma medida administrativa sem risco de rescisão do contrato. A notícia de ontem pegou muita gente de surpresa, principalmente no Parque do Carmo, onde no próximo fim de semana haverá um dos eventos mais importantes do ano, a Festa das Cerejeiras, que chega a receber 30 mil pessoas por dia. O evento celebra a florada das mais de 4 mil cerejeiras do parque, um ritual mantido pelos descendentes de japoneses que vivem em São Paulo. Hoje fez frio para valer aqui em São Paulo. É verdade, a temperatura máxima não passou dos 18 graus e com o tempo fechado e a sensação de frio é ainda maior, né? Vamos ver com a Mariana Armentano como fica o tempo nos próximos dias. O tempo continua instável com muita nebulosidade aqui em São Paulo. E a temperatura se mantém amena, principalmente na faixa leste do sudeste, com chuvas fracas. Só a partir de sexta-feira que as instabilidades serão reforçadas e aí deve chover mais. No sul, amanhã, o tempo fica firme, mas ainda deve gear
nas áreas mais altas. Na região central do Brasil, o tempo continua seco, quente e ensolarado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima nessa madrugada de 7 graus e máxima amanhã à tarde só de 18 graus, com tempo firme. Em Floripa, máxima também de 18, mas com muita nebulosidade. No Rio, ainda chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 24 graus. E em Cuiabá, sol e calorão em torno dos 33 graus. Agora, para o estado de São Paulo, a quinta-feira será de chuvas em várias regiões. O vento frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste paulista e aí chove a qualquer hora do dia no litoral. No Vale do Paraíba e aqui na Grande São Paulo só deve chuviscar. Já no centro-oeste do estado, o tempo fica instável com chuvas a qualquer hora e as temperaturas continuam amenas. Ficam entre 12 e 22 graus em Marília e entre 14 e 20 graus na cidade de Franca. Na faixa leste, por causa do tempo mais fechado, vai fazer mais frio. Em São José dos Campos, teremos mínima de 11 e máxima só de 18 graus nessa quinta-feira. Para a capital, poucas mudanças. Frio, breves aberturas de sol e garoa. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 19 graus à tarde. Na sexta, a chuva deve vir mais volumosa e os termômetros ficam entre 13 e 19 graus também. No sábado, apesar da nebulosidade, a temperatura sobe um pouquinho e a máxima prevista é de 21 graus com chuvas pela manhã. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre as eleições e o voto das mulheres. Até já! Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O aumento do número de suicídios entre alunos levou a Universidade de São Paulo, a USP, a abrir um ambulatório de assistência psicológica para ajudar e orientar os que enfrentam algum problema ou distúrbio. Por meio de uma mensagem enviada pelo site, qualquer um dos 90 mil alunos da USP, inclusive os do interior, pode fazer o primeiro contato. Depois, o Escritório de Saúde Mental marca um encontro. O objetivo é prevenir. Só entre maio e junho deste ano, houve pelo menos 4 casos de suicídio entre estudantes da Universidade de São Paulo. O Brasil registra por ano, em média, 11 mil suicídios. Entre os jovens, essa já é a 4ª maior causa de morte. Os motivos são complexos, mas segundo especialistas, em 90% dos casos, as pessoas sofriam de algum transtorno mental, como depressão e esquizofrenia, e, em tese, poderiam ter sido tratadas. Essa é a intenção do novo programa. Em uma semana de funcionamento, 20 alunos já procuraram o Escritório de Saúde Mental da USP. Ele vai encontrar um acolhimento personalizado para as questões dele
que vai ser dado por mim no primeiro momento e também por uma assistente social que está colaborando com o nascimento desse escritório. Pode ser um encaminhamento para uma consulta psiquiátrica ou mesmo uma orientação com respeito a um determinado assunto que o aluno queira tratar. Algumas faculdades já ofereciam orientação psicológica aos estudantes, como a de medicina. Mas o Escritório de Saúde Mental é o primeiro serviço unificado. Conta com a parceria de especialistas do Instituto de Psicologia e também psiquiatras, todos voluntários. São várias as variáveis que podem estar influenciando, né, por que um jovem comete o suicídio. Nós temos acesso a algumas, mas outras a gente nunca terá acesso, porque tem um segredo, tem um enigma da pessoa que comete esse tipo de ato que a gente nunca vai saber. Nem mesmo a família, às vezes, entende, compreende por que aconteceu isso. Nós vamos poder ajudar muitos alunos, talvez salvar vidas, sem poder mensurar e quantificar aqueles que a gente vai estar salvando. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o poder do voto das mulheres no resultado das eleições. E quem analisa é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em comunicação política e social e diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Bom, as pesquisas de preferência de votos mostram, Fátima, que as mulheres são a maioria dos indecisos. Eu quero começar por aí, né? Essa indecisão das mulheres é decorrente de uma ponderação, de uma responsabilidade social, essa consciência que a mulher tem, ou a mulher deixa mesmo para a última hora para tomar a sua posição sobre em quem votar? Eu acho que a tendência é mais a primeira hipótese, das mulheres gradativamente irem formando o seu ponto de vista. Sobretudo, são elas, a grande maioria da audiência do programa eleitoral de televisão e rádio. E isso significa que elas esperam esse último momento da eleição para decidir efetivamente. De fato, elas se colocam como tendo uma ou duas alternativas, ou ficando entre a alternativa de não votar, ou se abster, ou votar em branco e um candidato. As mulheres são mais bravas do que os rapazes com relação à política. Elas são mais críticas, elas têm por que ser mais críticas, porque elas são usuárias principais dos serviços públicos, então ela sabe perfeitamente que aquela promessa de mais médicos nos ambulatórios, de escolas sem greve... Quer dizer, sente na pele, no dia a dia. Sente na pele, no dia a dia, então elas tendem a ser efetivamente mais críticas. Então, eu atribuo mais a essa questão do que, vamos dizer assim, um afastamento, uma negligência em relação ao processo eleitoral. Agora, você fala em afastamento, negligência, mas tem um outro dado das pesquisas que mostra o desalento, a rejeição dos brasileiros a políticos e a partidos. E mesmo assim, os homens aparecem como mais motivados a votar. A mulher se abate com a frustração daquilo que ela constata, como você descreveu agora, no seu dia a dia. Ela, por essa razão, não falo já de indecisão, mas ela, por essa razão, teria uma rejeição à política e políticos e, por isso mesmo, uma decisão até de nem votar? Não, eu tenho a impressão que isso ocorre nos dois gêneros, nos homens e mulheres. Como os brasileiros, de uma maneira geral, e isso até fora do Brasil, as pessoas estão muito indignadas com os processos políticos, muito descrentes de partidos políticos e muito críticas dos políticos tradicionais. Mas isso nessas eleições? Não. Ou já vem em outras eleições? Já vem de outras eleições, mas de um ano para cá,
as pesquisas, foram feitas 40 pesquisas em relação a essas eleições próximas, e em todas elas, de fato, há um processo de crítica, de escrutínio maior, tanto de homens quanto de mulheres. As mulheres, tradicionalmente, são mais críticas. E mais, elas tendem a decidir uma boa, dos 15, 20% que sobram de indecisos na véspera da eleição, 70% são mulheres. Então isso agrega um outro fator que ela é muito importante na decisão final, sobretudo no segundo turno, em que a corrida é mais empatada, é mais próxima, são elas que têm decidido nas últimas décadas as eleições de segundo turno. Bom, a gente pode então dizer que a diferença marcante no processo de decisão do voto entre homens e mulheres é decorrente de uma consciência crítica? Eu acho que sim. Tanto homens quanto mulheres. Isso não há dúvida nenhuma. Esse processo cresceu muito, sobretudo depois de redes sociais atuarem muito fortemente na política. Esse é um processo inescapável. Mas ainda as mulheres, pelo fato de elas serem as clientes dos balcões de políticas públicas, elas é que têm uma melhor capacidade de avaliação. Por exemplo, discussões em grupo por pesquisas qualitativas eleitorais, dificilmente você faz só com homens. Em geral, as mulheres são predominantes. Quer dizer, pela diferença. Pela diferença de poder julgar serviço público. Não é uma questão ideológica, é uma questão de... Além do que, você veja o horário eleitoral de televisão, que é o último momento das eleições, os conteúdos pelos assessores de marketing, pelos estrategistas eleitorais, são predominantemente dirigidos às mulheres. Então, a inflação que é discutida em outros momentos da eleição, por exemplo, no horário eleitoral, vira pouca comida no prato, ou seja, supermercado mais caro, a sua mesa, a vida cozinha, cotidiana. O dia a dia. Exatamente. Então, necessariamente, quer dizer, todas vamos dizer assim, os fatores eleitorais confluem para o segmento de eleitoras. Ainda se você mencionou as pesquisas qualitativas, existe nas mulheres tendência ou preferência a votar em candidata mulher por um processo de identificação, ou ela vê candidato como pessoa, num sentido amplo, e aí o nível de exigência é em qualificação de pessoa e não por uma questão de gênero? Olha, empiricamente, todas as mulheres que foram eleitas ou se candidataram, a maioria dos votos, 60%, 65% é feminino. Agora, as mulheres ainda não são vistas como eleitoras majoritárias num processo, vamos dizer assim, de levar uma candidata, pelo fato dela ser feminina, à vitória. Normalmente prevalece uma troca muito bem estabelecida de comprovação de que ela vai realizar programas, afinidade em relação aos objetivos políticos e sociais, isto no mundo inteiro. Quer dizer, não existe uma liderança feminina que foi formada apenas por intenção das mulheres. Nesse sentido, homens e mulheres buscam quase que as mesmas coisas. As mulheres são mais exigentes porque discriminam melhor, como eu disse, mas não há, vamos dizer assim, um viés de gênero para você poder dizer, olha, vamos colocar uma mulher candidata, ou como os políticos adoram, uma mulher para vice, que é um cara... Mas isso aí, então, seria uma avaliação assim, masculina? Seria uma avaliação masculina. Deixa eu satisfazer, se a maioria do eleitorado é composta por mulheres. E então uma forma de agradar as mulheres, porque já em entrevista com candidatos eu percebo que já aparece uma preocupação de dizer que vai privilegiar mulheres no sentido de indicação para ministério, para secretariado, quer dizer, já está acenando que mulher vai ter vez no meu governo.
né? E não tem uma justificativa, seja pela qualificação, seja a razão pela qual estaria fazendo isso. Passa uma ideia que deixa eu fazer um afago aqui no eleitorado feminino, eu não posso esquecer. Você observa agora, em 2018, que os candidatos, eles estão atentos a esse eleitorado feminino e já acenam com projetos, com intenções, embora não tenha apresentado já os planos de governo, etc., mas para chamar a atenção e conquistar esse eleitorado feminino? Olha, isso sempre houve exatamente nesse momento, no início do processo eleitoral para o fim, e vai crescendo cada vez mais até chegar às vésperas, por causa da decisão das mulheres. Mas veja, todo o processo político é um processo dentro de partido e não há, acho, instituição mais machista neste país do que partido político. Bom, haja vista a questão do preenchimento das cotas exigidas por lei, né? Exatamente mesmo, porque na formação as candidatas, 30%, das eleitas, em geral, nós estamos hoje com um parlamento de 10% a 15%, o que é uma vergonha, porque junto de países mais desenvolvidos ou mesmo países da América Latina, como a Argentina, o processo, a participação da mulher na política é muito maior. Mesmo porque o impacto de mulheres na política, nos partidos, tendem a formatar e influenciar políticas para a família, para a criança, para a educação, saúde, etc. Estes termos só aparecem no processo eleitoral e cada vez mais no final das eleições. Então, de fato, é uma manipulação menos de candidatos do que de partidos. Quer dizer... E esse argumento que de certa forma... a gente ouve com alguma frequência que sobre a indiferença da mulher a se candidatar, a querer enfrentar o processo eleitoral, que a questão não é dentro do partido, elas não são excluídas pelas cúpulas dos partidos, mas a própria mulher é que não teria o interesse em furar barreiras e lutar pelo seu lugar na política. Existe essa timidez das mulheres em enfrentar a resistência da presença delas na composição das chapas partidárias? Olha, pela minha experiência, eu fui durante muitos anos membro de grupos de mulheres, de partidos. Coordenei um grupo, por exemplo, do antigo PMDB, assessorei durante 2 ou 3 anos as mulheres do PSDB, e o que eu pude constatar de dentro é, de fato, uma constituição de uma rede de solidariedade entre homens. Claramente, as mulheres, às vezes, sequer sabem de reuniões estratégicas no processo de decisão dentro dos partidos. Políticas para as mulheres dentro dos partidos é uma coisa deslocada para segundo plano. De fato, os dirigentes, a cúpula partidária, que em geral representa, vamos dizer assim, um coronelismo muito claro, eles não têm noção eles acham que não há impacto na eleição. É um processo institucional machista. E uma pauta excelente para uma próxima entrevista. Muito obrigada, Fala. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria. Gamberini. Um presídio na cidade argentina de Oberá, no norte de Buenos Aires e perto da tríplice fronteira com o Brasil e o Paraguai, foi atacado a tiros ontem à noite. Um brasileiro foi preso, acusado do ataque. A polícia considera a ação como uma tentativa de resgate de presos e ainda procura outros criminosos. As autoridades policiais investigam a relação do ataque com a atuação da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital no país. O resultado da eleição a favor do governo no Zimbábue desencadeou protestos violentos nas ruas. Ao menos 3 pessoas morreram, segundo a polícia. A oposição, que havia declarado vitória com o candidato Nelson Chamisa, se manifestou contra a suposta fraude nas eleições do país africano. As forças de segurança do Zimbábue abriram fogo na capital, Harare, após manifestantes tomarem as ruas. Os opositores queimaram pneus e bloquearam vias. Houve confrontos com tiros de bala de borracha e gás lacrimogênio. Militares foram mobilizados. As tropas do exército tiveram que intervir. O presidente
presidente Emmerson Mnangagwa se pronunciou pedindo calma à população. Essa é a primeira eleição do país desde a saída do ditador Robert Mugabe, que foi deposto em novembro do ano passado. O presidente norte-americano Donald Trump pediu hoje em seu Twitter o fim da investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Trump disse que o suposto conluio com a Rússia para prejudicar a então adversária política, Hillary Clinton, é uma farsa total e que o secretário de Justiça, Jeff Sessions, deveria encerrar a investigação federal, que seria uma caça às bruxas. Na Suécia, ladrões roubaram joias da família real e fugiram de barco. 2 homens roubaram de uma catedral perto de Estocolmo objetos de valor da realeza sueca, entre eles 2 coroas e um orbe, uma joia que representa um globo terrestre com uma cruz. De acordo com a polícia, os ladrões levaram as relíquias do século XVII num barco. As peças pertenciam ao rei Charles e à rainha Cristina, que ficaram no poder de 1604 a 1611. As joias estavam protegidas numa vitrine com alarme. A polícia afirma que o valor delas é inestimável e fazem parte do Tesouro Nacional da Suécia. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Fachin defende rápida definição do Supremo sobre o pedido de liberdade de Lula. O ministro relator afirma que toda pressa em matéria eleitoral é importante. Mais de 147 milhões de brasileiros poderão votar em outubro, mas o número de eleitores com 16 e 17 anos caiu 14%. Em plena quarta-feira, o Congresso Nacional praticamente vazio depois do recesso. Nem os presidentes, deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício Oliveira, apareceram. Venda de veículos novos até julho já é quase 13% maior que no ano passado. A recuperação do setor inclui automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas. Rede Pública de Ensino em São Paulo lança aplicativo para celulares e tablets. Pais e alunos têm acesso a informações sobre o curso e um canal para sugestões. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira a apresentação de Tiago Barbosa no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.